Isso é um fenômeno da propaganda, né? Persiste o mito de que Haddad evita que o governo Lula seja governo Lula. Já perceberam isso? Haddad é o ministro da Fazenda, cujos méritos não são visíveis para nós. Eu adoraria que eu fosse avaliado por alguma coisa que não se pode medir, alguma coisa que fique insinuada assim. Os resultados de Haddad não são uma tarefa de boa gestão fiscal, não é? É alguma coisa que a gente não sabe, que ele não deixa Lula ser Lula. Esse é o mito. Ele seria uma espécie de freio. Sabe aquele ministério do vai da M? É Haddad. Então, você acha que Lula faz tudo o que quer. Eu tenho certeza de que ele faz tudo o que quer. Certo? Mas não é verdade. Não é verdade. O Haddad, ele, sem que a gente saiba, ele segura muita coisa. Caraca, imagina o que então Lula faria, hein? Você está fazendo tudo isso com o Haddad freando, imagina o que Lula faria se não houvesse Haddad. Essa é a constituição do mito Haddad. É um ministro que controla Lula. Tem gestão sobre Lula. Daqui não pode passar. Presidente, essa é a nossa fortaleza. Gente boa, tá tudo debaixo d'água. No mundo real, já não tem. A hipótese de que tenha havido, já não tem mais. Certo? Mito Haddad. Uma coisa incrível. Assim. Porque uma coisa em que eu acredito é na natureza. Natureza das pessoas, dos governos, né? À luz da experiência. O governo Lula e o governo Lula têm uma natureza. E a natureza é a natureza, é a natureza, é a natureza. Ela se impõe cedo ou tarde. No caso do governo Lula, gente boa, a natureza se impôs de partida, meu Deus do céu. De partida. Muita gente não quis ver. Muita gente acreditou no mito Haddad. Qual é a fachadona do mito Haddad? É o tal do arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal e, claro, as metas fiscais, que com o país se endividando, gastando cada vez mais, então as metas são cumpridas. Isso é a mesma coisa assim, descolado da realidade. Bate a meta, o déficit zero. Mas, cara, como é possível isso no mundo real? O endividamento está aumentando, a gastança. O mito Haddad é do arcabouço fiscal. E eles já estão avisando para a gente. Eu quero lembrar isso aqui, porque o Ministério da Fazenda, o Ministério estão mostrando para a gente, o Ministério do Planejamento de Simone Tebet, estão admitindo a farsa do arcabouço fiscal, que é essa fachada do Haddad fiscalista. Eles estão dizendo para a gente, admitindo que vão pedalando, dando jeitinho, sabe, empurrando, requentando feijão com arroz, endividando, gastando. Mas já disseram que isso aqui só funciona até 2026. Cara. É uma admissão de um projeto de reeleição. Os ministérios da área econômica admitindo que houvesse de trabalho fiscal, de rigor fiscal, cedendo por um projeto de reeleição em 2026. Então, até 2026 a gente vai. Estão admitindo esse troço, sabem do problema, sabem da gravidade da questão fiscal, e nos informam que a partir de 2027, do próximo governo, que pode ser deles, pode ser Lula, né? A partir do próximo governo, a casa vai cair, o arcabouço fiscal não se sustenta. De que será preciso fazer mudanças estruturais profundas. Caraca, isso é uma admissão. Por que não? A pergunta é, por que não faz agora, meu Deus do céu? Não, agora não. Não apenas identificam o problema, reconhecem o problema e rolam a bomba fiscal para a gente pagar a conta a partir de 2027, como, para além disso, inflam a bomba, continuam engordando a bomba. Porque há uma mistura que faz a natureza do lulopetismo, que é a natureza de Haddad, que faz essa natureza
se apresentar com todo o seu esplendor. É o misto, é a mistura, a combinação da impopularidade. E é claro que a impopularidade é agravada, e eles já sabem, pela roubalheira aos aposentados e pensionistas, vai para a conta de... E não sem razão, vai para a conta de Lula. A impopularidade, a necessidade de reverter essa impopularidade, isso combinado à proximidade, a pouco mais de um ano da disputa eleitoral de 2026. Essa combinação faz a natureza se impor em todo o seu esplendor, em toda a sua glória. E a natureza é da gastança. Feita essa introdução, eu falei ontem, né, sobre a necessidade do governo bloquear e contingenciar no orçamento deste em curso, da fábula, da fantasia orçamentária de 2025. Então, o primeiro congelamento de despesas vem aí. Saberemos qual o valor e com que distribuição em termos de bloqueio e contingenciamento. Bloqueio é ante o aumento descontrolado da despesa. O bloqueio sempre tem, porque a despesa cresce enlouquecidamente no governo Lula. O contingenciamento é uma resposta... contingenciamento é uma resposta à frustração de receitas, né? Esse é um governo muito engenhoso, né? Um governo brilhante em matéria de geração de receitas, né? De aumento de arrecadação. Mas há uma exaustão, há um cansaço da capacidade arrecadadora do governo, de qualquer governo. Então, disse que também o contingenciamento será necessário, me perdoem, porque haveria uma frustração. Por exemplo, a arrecadação federal até abril, mês passado, está cerca de 18 bilhões inferior ao programado. Então, arrecadando-se menos do que o projetado. Isso seria uma condição para o contingenciamento, né? Então, é assim que o governo Lula constituiu. Todos os governos fazem isso de modo geral, tá? É triste. O governo constituiu um orçamento que superestima receitas, né? Infla a receita, a arrecadação, e subestima as despesas. E quebra a cara. Quebramos a cara a nós. Quebra a cara quem acredita nesse troço. Simone Tebet já jogou o chapéu. Fica no governo porque não terá, todo respeito, não terá existência individual como política fora do governo Lula, considerando as escolhas que fez, né? Em 2022, disputou a eleição opondo-se também a Bolsonaro, mas opondo-se a Lula. Dura com Lula, no primeiro turno. Teve uma votação respeitável. E aí formou com Lula, como ministro do Planejamento. E formou com tudo. O eleitorado dela foi embora. Ela ficou com Lula, mas o eleitorado foi embora. Quem vota em Simone Tebet? O petista não vota em Simone Tebet. Obrigado, Simone, por esses anos de colaboração com o lulismo. Desculpa. Mas tchau. Um beijo. E o eleitor que votou nela a posicionava num lugar, digamos assim, não gosto dessa expressão, um lugar de terceira via. Assim. Também não formou com Lula. Fez esse papel todo aqui. Compôs essa farsa fiscal. Então, Simone Tebet não tem muita alternativa, a não ser colar em Lula. E por isso vai ficando. Mas a turma está deixando o Ministério do Planejamento. Acabou o planejamento. Planejamento no governo Lula agora é de Sidônio Palmeira. Né? É o planejamento para campanha eleitoral que está em curso, a nosso custo. Nós vamos financiar. Financiamos a campanha de Bolsonaro em 22. Nós financiaremos a de Lula em 26.